Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo amado, sejam bem-vindos. Enquanto vão entrando, eu na sequência de uma mensagem que eu postei há pouquinho, eu fui, comecei até a ministrar, o Senhor foi me falando e eu aproveitei naquele momento mesmo e fui falando. Só que então chegou o momento e eu não pude mais continuar a ministrar. Seja bem-vindo. Eu oro, Pai Santo, que está no Pai nosso que está no céu, teu nome seja santificado em toda a área da nossa vida. Senhor, venha o teu reino sobre nós neste momento em que estamos a partilhar a tua palavra, o teu conhecimento, para termos sabedoria, andarmos, Senhor, com temor e tremor diante da tua face enquanto peregrinos aqui na terra. Eu oro para que teu nome continue a ser santificado em toda a área da nossa vida, que o teu reino, Senhor, de novo nascimento da água e do Espírito, que o teu reino de santificação, sem a qual ninguém verá Deus, chegue a cada um de nós aqui, Senhor, no nome de Jesus, que a tua vontade se faça em toda a área da nossa vida, Senhor, que tu tenhas sempre a última palavra em toda a área da nossa vida, que não tenha, Senhor, que não seja a nossa última palavra, mas seja tu, Senhor, que não seja a vontade do inferno, a vontade de pais, mães, amigos, de ninguém, nem a nossa vontade seja feita, mas a tua vontade, Senhor, a vontade do Criador, pois tu conheces, sabes o melhor para mim, pois és o meu Criador, que tua vontade seja feita, Senhor, de princípio a fim, em toda a área da minha vida, da vida de todos aqueles que estão ali a entrar, assim na terra como no céu. Senhor Todo-Poderoso, estenda a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Agora, Seu Santo Espírito, eu peço a tua ajuda. Eu senti, nada sou aqui, todos aqueles que estão a entrar aqui, Senhor, também nada somos, Pai Santo. Eu oro para que tu dês sabedoria, revelação da tua palavra, da tua vontade a cada um de nós, que nós entendamos o teu propósito na nossa vida, que nós saibamos como andar, como caminhar, como falar, como em nome de Jesus, que o teu poder, Senhor, opere agora pelo poder do Santo Espírito, arranca a cegueira espiritual, espírito erro, espírito engano, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos revelação, Senhor, da tua vontade, Pai Santo, sobre essa mensagem, especialmente, abra os olhos do nosso entendimento, unge nossos ouvidos, prepara o nosso coração para que seja um solo fértil e receba a tua palavra, e nós endireitando a nossa vereda, acima de tudo, que nos arrependamos dos nossos maus caminhos, nos convertamos genuinamente nosso coração a Jesus Cristo para a salvação e vida eterna. Eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre todos nós aqui, em nome de Jesus, Senhor Todo-Poderoso, que esse sangue de vitória nos conceda a cada um de nós vitória nesta hora, Senhor, que está a aproximar a vinda de Jesus, a trombeta está a se aproximar para ela tocar. Senhor, prepara o nosso coração como noiva ataviada que espera ansiosa o dia do seu casamento com seu noivo. Senhor, assim o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, se prepare, volte ao primeiro amor, tenha o coração cheio do primeiro amor, cheio da unção, Pai Santo, para poder subir com Jesus Cristo quando a trombeta soar e Ele se manifestar para nos levar para o seu seio, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a interferência do inimigo, toda a seta inflamada maligna, todo jugo do inferno, toda casta de persona não grata, Senhor, em nome de Jesus. Cancelo agora mesmo pelo teu poder, sangue de Jesus sobre toda a atmosfera espiritual no lugar celestial, aqui em casa de todos os meus irmãos, aqui na minha casa, aqui onde eu estou, em toda a atmosfera espiritual no lugar celestial. Eu oro, Senhor, para que o olho da tua unção caia, inunda, Senhor, em nome de Jesus, proteja-nos, Senhor, em nome de Jesus, e permita que nós fluamos nesta ministração ungida, Senhor, e guiada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Sejam bem-vindos, amados. Eu comecei a ministrar esta mensagem esta tarde. O Senhor me foi falando. Amém, 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 amados. Sejam bem-vindos, amados. Eu comecei a ministrar esta mensagem esta tarde. O Senhor me foi falando. Igreja, então eu não preciso de voltar mais. O Senhor já me deu a minha igreja.
igreja. E então eu, a paz do Senhor, amados, eu oro para que você, alguma oração que você queira, pode deixar aqui o seu pedido de oração, que eu vou colocando nas minhas listas de oração e eu vou fazendo, amém? E pode enviar mensagem com o seu pedido. Eu estou agora numa campanha de relógio de oração, alguma área que você queira ajuda, eu estou aqui pronta para ajudar, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de orar, você mesmo tem que continuar a orar, amém? E então, Deus então quando fez-me virar, e eis então que eu vi num edifício muito elegante, todo ele vidrado, mas lá bem por cima tinha lá grandes senhores, todos eles com fato e gravata, e estavam a olhar todos assim para mim, ali embaixo, como que, mas esta mulher está maluca, o que agora gritar na rua, dá-me o meu senhor, eu clamo da tua justiça, ela está maluca. Então, eu então tive discernimento que disse, é para evangelizá-los. Então eu lembrei-me, quando eu acordei do sonho, eu então lembrei-me que o Senhor me deu pregações para eu pregar, e eu não preguei porque estava com receio. Amados, eu estou a ter aqui um problema com a ligação da internet, e eu oro para que você esteja a me entender. A minha internet é suposto estar boa, eu pago, então, mas não sei o que é que se passa. Então, amados, nisto, o que é que eu quero dizer? Os sonhos e visões que eu tenho partilhado é porque Deus assim o quer. Para partilhar, ele sabe qual é o objetivo, ele sabe o que é que ele quer alcançar. Eu não sei, mas ele sabe. Nós temos o exemplo do José, em que o José partilhava os sonhos que Deus dava a ele com os irmãos. Mas os irmãos não entenderam, não interpretaram bem por que José partilhava esse sonho. Os irmãos cuidaram que ele, por a sua autocriação, tinha esse sonho, e ele então iria ser o chefe de todos os outros. Então eles foram movidos do espírito de ciúmes, de inveja, e castigaram o irmão, perseguiram o irmão até que o quiseram matar. Mas como Deus tinha um plano para ele, para o José, o plano que eles tinham para matar o José não se cumpriu. Você pode ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 38, 39, 40, 41, você leia a história do José. É uma história triste, mas que acaba bem. Por quê? Porque tudo, no fundo, tudo aquilo que Deus faz contribui para o bem do crente, contribui para o bem daquele que ele unge para cumprir um propósito. Não importa se o inimigo interferir no plano de Deus, para si ou para mim, não importa, mas o importante é que Deus é poderoso e vai fazer tudo para que o plano dele se cumpra na nossa vida, na vida de quem ele quer usar esta pessoa para poder chegar a outras pessoas, não é? Então, o José é um exemplo muito poderoso que nos prova que não importa aquilo que nós fizermos, nós podemos esconder todo o nosso sonho, nós podemos pegar no segredo tudo aquilo que Deus nos dá, nós podemos esconder. Mas uma coisa é certa, nós vamos ter que lidar com o inimigo de qualquer forma. Porque quando Deus tem um plano para nós, o inimigo vai sempre se levantar. Não importa aquilo que nós podemos querer esconder, os nossos sonhos. Amados, informa-me se vocês me estão a ouvir. É que me está a aparecer aqui que eu estou a perder a comunicação. Informa-me ali, escrevam se me estão a ouvir ou não, porque eu estou a receber aqui informação de que estou a perder a conexão. A internet está a oscilar. E então, não importa, amados, não importa, louvado seja o nome do Senhor, não importa aquilo
que nós divulguemos da nossa relação íntima com Deus. Há coisas que temos que realmente divulgar, sim, para o bem do próximo. Nós queremos dar um testemunho daquilo que nós estamos a ter e queremos ministrar a outra pessoa para poder fortalecer a sua fé, para que ela creia. Mas há coisas que também temos que guardar para nós. Nem tudo. Louvado seja o nome do Senhor, amadas. Nem tudo é para nós divulgarmos. Há coisas, amados, que tem que ser mesmo nossa. Nós temos que manter privadas, não é? Há relações. Eu falo aquilo que Deus quer para eu falar. Nem tudo eu divulgo. Nem tudo eu falo mesmo, até nem com os servos a quem eu tenho uma relação mais estreita. Não partilho tudo. Porque Deus diz, não partilha isso, não partilha aquilo. Vamos ver aqui numa ocasião em que Jesus, com os seus discípulos, houve muitas ocasiões em que ele disse aos discípulos, não partilham isso. Houve a ocasião em que ele curou enfermos e disse, não divulguem isso. Mas as pessoas que foram curadas, as pessoas que foram contempladas com a cura, naquele entusiasmo, naquela alegria de ter recebido essa bênção, então saem e vão e dizem, e a todo tempo o mestre disse, não digam a ninguém. A alegria é tanta de receber esta bênção, eles vão e partilham. Mas houve aqui uma ocasião muito específica. Vamos ver aqui a nossa Bíblia vamos ver a nossa Bíblia aqui em Mateus capítulo 17, a transfiguração, em que Jesus pediu aos seus discípulos especificamente para não partilhar, para não dizerem nada. Vamos então aqui ler a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ora, Moisés e Elias já tinham morrido, já não estavam em vida carnal. E já viu de repente 2 discípulos a verem o seu mestre, de repente a transfigurar-se, e agora a encontrar-se com Elias e com Moisés. Agora vejam só como é que eles ficaram, qual é a reação deles, não é? Isso vai afetar o psicológico, vai mexer com as nossas emoções. Bem, de uma forma geral, isso mexe com qualquer crente. E olha aqui, e transfigurou-se diante deles, no versículo 2, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Já ficaram a bater mal. Já ficaram a bater mal. Então, se Moisés ou Elias já não estavam em vida, então ele estava a ver o quê? Ele estava a ver espírito. Eles estavam em vida porque ressuscitaram em Cristo, estão ao lado do Pai, juntamente com Jesus Cristo, mas é espiritual. Como é que agora eles vão fazer uma tenda para o espírito? Quando Jesus Cristo, que é o mestre que veio representar Deus, está com ele, não é? Agora, isto é mesmo coisa de loucos. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. E os discípulos, já viu? Os discípulos, isto aqui é uma parte, já viu? As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que não creem nas profecias, que podem ser confirmadas pela Bíblia, as pessoas que não creem em sonhos e visões,
amados, são pessoas que não conhecem a Deus, não estão convertidas, estão nas trevas. Porque o crente que tem relação com Deus íntima, o crente que ora, o crente que busca, o crente que se santifica, este é um verdadeiro crente. Então ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai ter experiência com Deus e ele não duvida quando Deus está a levantar um servo, ele tem discernimento, Deus lhe dá discernimento daquele que é falso profeta e daquele que não é falso profeta. Mas nesses finais dos tempos, amados, Jesus Cristo o Espírito Santo está muito triste, muito triste. Ele mesmo me disse, Jesus Cristo mesmo disse, eu estou abominado com o meu povo, eu estou abominado com a quantidade com o nível de incredulidade do meu povo. Eu quero revelar mais ao meu povo, mas eu não posso. Se o povo não crê, Deus vai revelar o que, amados? Deus quer revelar em todas as suas igrejas, onde ele levantou um líder, que o líder é genuíno, está ali a fazer a sua vontade. Deus quer usar-se desse líder como profeta, para profetizar, para poder edificar o corpo de Cristo. Mas as ovelhas não creem. As ovelhas estão rebeldes, estão soberbas, estão altivas. As ovelhas desafiam o próprio líder. Como é que Deus vai usar-se do líder para profetizar para membros do corpo de Cristo, para ovelhas do seu pasto, para que o povo aprenda mais? Quando Deus usa para profetizar, o povo, mesmo ovelha desse pasto, levanta-se contra levanta-se contra o líder. Então Deus vai dizer o que? Deus se cala, amado. O Espírito Santo se cala. É muito importante que você entenda que a fé é a base da tua bênção, para você receber a bênção, é um passaporte para receber sabedoria de Deus. A fé é passaporte para você receber bênçãos. Se você não tiver fé, Deus não vai desbloquear tesouros escondidos. Deus não vai desbloquear. Olha só, Deus levou aqui, Jesus levou ao Pedro e a João, olha, ao Pedro e ao Tiago, e ao João, olha só como é que eles ficaram diante de um poder tão grande, que exige maturidade espiritual e exige fé em Jesus. Ficaram abananados, porque, amados, o mundo do espírito é tenebroso e o mundo do espírito requer reverência. O mundo do espírito requer fé. O mundo do espírito requer temor. O mundo do espírito requer reverência e fidelidade a Deus, porque Ele aqui é nossa fonte. Deus é a nossa fonte. E quando nós temos fé em Deus, amado, Ele desbloqueia tesouros e Ele desbloqueia o mundo do espírito para nós. Ele desbloqueia como é que a operação de demônios, ele desbloqueia a forma como ele opera. Ele nos dá experiências com ele. Amados, há tanto benefício quando nós temos fé em Deus. É um benefício ilimitado e incalculável que Deus nos dá. Isso é a graça dele plena, é a graça pura, que nós não beneficiamos às vezes por falta de fé. E quando nós não temos fé, nosso coração se endurece, nós porfiamos, nós duvidamos, a nossa fé se abala, nós nos escandalizamos, nós argumentamos com tudo e com todos, e nós temos desculpa para tudo e para todos, e tudo isso é obra satânica para nos tirar do propósito de Deus. E assim, nós igrejas estamos a perder. Assim, nós igrejas que não temos comunhão com Deus, nós igrejas que Deus quer abençoar, Ele não consegue abençoar porque não vê fé, não vê fidelidade, não vê temor, não vê reverência, não vê nada que lhe motiva a abençoar. E a todo tempo nós somos o seu povo. A todo tempo nós somos ovelhas do seu pasto. Porque pela sua vontade, Ele mesmo é que nos escolheu. Não somos nós quem nos prontificamos, amados. É Ele quem nos escolhe, porque nós sentimos a chamada. Todos nós somos chamados, mas
Quem são aqueles escolhidos? São poucos escolhidos porque são poucos aqueles que entram em compromisso com Deus. São poucos aqueles que entram em aliança de sangue. E são poucos que entram pela porta estreita. São poucos que querem fazer a vontade de Deus, que se humilham e que se sujeitam à vontade de Deus para fazer, para cumprir. Por isso é que ficam de fora muitos. Deus quer abençoar, mas ele não consegue. Deus quer abençoar, mas ele não abençoa porque não há lugar lá para ele. Ele não vê nada que lhe motiva a abençoar. Ele não vê, ele quer, ele tem vontade. Puxa, nós somos o seu povo. Então um Deus que ama o seu povo, não vai ele nos abençoar, ele vai abençoar, ele quer abençoar. E ele vai sempre pelejar com o inimigo, ele vai sempre pleitear com o inimigo, ele vai nos proteger, ele vai nos guiar, ele vai nos abençoar. Ele vai nos ensinar, ele vai nos revelar, ele vai nos levar para um outro nível. Mas por causa da nossa incredulidade, isso limita a Deus. Isso limita a Deus. E aqui, amados, aquilo que Jesus Cristo fez é algo tremendo. Ele levou aqueles que ele quis levar. Os discípulos eram 12, mas ele escolheu apenas 3. O Pedro, Tiago e a seu irmão. E levou-o. E eles então viram a transfiguração de Jesus, que é algo tremendo no mundo do espírito, é tremendo. Estando ele ainda a falar no versículo 5, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai, eles não viram a Deus, mas eles ouviram a Deus, estiveram perto de Deus, amados. Isso foi tremendo. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Eles não tiveram temor, eles tiveram medo. Mas como é que uma nuvem agora nos cobre e agora sai dali uma voz? Quem é este? Mas a dizer o filho. Que naquele momento eles estavam confusos. Porque é uma revelação tremenda que excedia ao seu entendimento, que excedia a sua expectativa. Por quê? Porque o mestre não lhes preparou para esse encontro, o mestre não lhes ensinou nada, o mestre não lhes disse nada, pura e simplesmente convidou-os para segui-lo e aconteceu. Então eles estavam perplexos, ficaram com medo e começaram até a falar à toa, a dizer que vão construir tenda para os 3. E isso prova que eles não estavam bem. Não estavam bem. Aquilo mexeu muito com a sua emoção. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. No versículo 7. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Já tinha ido o Moisés e o Elias. São 2 grandes profetas do Velho Testamento. O Moisés e o Elias. O Elias foi o maior, independentemente de Moisés Deus ter usado dele para abrir o Mar Vermelho. Foi um grande feito histórico do Velho Testamento, que para mim eu acreditei que o Moisés fosse o maior, mas não, Deus me confirmou disso mesmo, que o Elias foi o maior profeta do Velho Testamento. De repente eles a verem algo que eles só liam, de repente estão a ver Elias e Moisés. Amados, isto não é fácil, não é fácil, mas foi uma honra muito grande para eles, não é, verem os antigos grandes profetas que Deus levantou e que hoje nos provam que eles estão salvos. O Moisés, muitos dizem que o Moisés não entrou no reino dos céus. Não, aqui prova que Moisés entrou no reino dos céus. E também Deus disse que ele iria ser recolhido. Deus disse que não disse que iria matá-lo. Deus disse que ia recolher, que ele iria dormir. Quando Deus diz que vai dormir, é porque nós vamos para o seio de Deus. Então, e aqui no 9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Já viu? Esta visão que Jesus permitiu que eles vissem é para fortalecer a fé, é para que eles creiam que Jesus, apesar de ter vindo em carne, ele é Filho de Deus vivo. E tinha como base um propósito, porque estes eram os mais fracos na fé. Jesus disse, está-me a dizer agora, eles eram os mais fracos na fé. Então isso foi para fortalecê-los a fé.
E isso, amados, eu posso provar que a missão em que Deus me deu é uma missão muito difícil e há um risco, houve agora já não, um risco muito grande de eu desistir, e tanto mais que eu tinha desistido a primeira vez logo do princípio, quando ainda estávamos em pandemia, quando o Espírito me arrebatou para profetizar, eu desisti porque é tenebroso, o mundo do Espírito é tenebroso, a carga espiritual que vem com ele é muito grande, não se suporta. E quando não temos entendimento ainda mais, amados, nós descarrilamos mesmo. Como vemos aqui, como estes servos, que estes discípulos ficaram abananados de ver algo em que eles não estavam à espera. É para vocês verem como é que eu fiquei. Né? Esta passagem justifica a minha atitude de ter desistido de profetizar, desistido de cooperar com Deus, porque a carga espiritual era muito grande e eu não tinha ninguém que me explicasse nada. Eu li a Bíblia, mas não estava a encontrar nada que me esclarecesse que é possível que o Espírito arbate alguém e profetize assim como eu estava a profetizar. Não vivia mais eu, era Cristo em mim. Eu fiquei no jejum completo, não comia, não bebia e não tinha, e até sentia cheiro de comida, até sentia náuseas, não comia mesmo nada, completamente abster. Deus pôs-me num jejum espiritual e eu nunca tinha ouvido nada disso. Eu, perante esta chamada, eu era bebê espiritual e eu estava muito perplexa e eu fui até, acho que dito, fui até 7, já não me lembro bem, foi já desde 2020, amados. E então, eu estava debaixo de uma opressão muito grande, uma perseguição muito grande, tinha minha filha muito enferma, bem, tinha todas as razões para ter desistido. E desisti passado alguns dias, quase mais de uma semana, coisa assim, já não me lembro. Mas é para vocês verem como é tenebroso, como os discípulos ficaram. Mas Jesus tinha um propósito porque eles não tinham fé. Então, por isso é que ele levou-os. Os outros tinham mais fé, mas estes três tinham pouca fé. Então Jesus mostrou-lhes aquela visão para fortalecer a fé de cada um deles. Mas ali, olha a reprimenda. E Jesus respondeu e disse, não, e os disse, espera no 9, e descendo ele dos montes, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Já viu, eles estavam assim todos muito atordoados, porque Elias já tinha vindo. Jesus veio que no Novo Testamento, o Elias foi parte do Velho Testamento e eles estão a falar algo que não tem cabimento. Mas digo-vos que Elias já veio, o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista, mas Jesus Cristo estava a falar dele mesmo. É para ver o estado de confusão dos discípulos, porque nunca tinham visto tamanha visão, nunca tinham visto no mundo do Espírito como lhes foi revelado por Jesus Cristo, desfigurar-se e encontrar com dois grandes profetas que já não estavam entre eles. E assim, amado, como Jesus disse a eles, não diga nada, é porque havia um propósito. Então, quando Jesus diz para não dizer nada, nós não dizemos nada. Mas fora disso, amados, eu falo, isto eu não estou a provar que você agora deve sair por ali e contar todas as pessoas acerca do teu sonho e visões. Não, amados, não é sábio, não é ético. No meu caso, cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. O meu caso é ministerial e Jesus tem um propósito a alcançar. Então, nós não podemos, em todos os profetas, em todos os homens de Deus que Jesus Cristo usou, nós não podemos identificar que está ali no nosso ministério. Este é como este. Não, nem sempre é assim. Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele opera da mesma maneira em cada um de nós, mas há diferenças por causa dos nossos pecados, há diferenças por causa do nosso caráter, há diferença por causa da natureza, da visão que Ele dá para cada um de nós cumprirmos. Então, Ele aplica métodos e princípios, ou seja, estratégias que Ele acha que tem que implementar para nós atingirmos o objetivo, para que Ele atinja os seus propósitos, usando-nos para alcançar outros povos. Então, isto não é um passaporte para que você, essa mensagem que estou a passar, não é um passaporte para que você saia por aí a contar teus sonhos e visões. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que você tenha contado, e que isso te trouxe desabores, levantou invejas, como no caso de José, ele contou os sonhos, ele foi mal interpretado e o inimigo usou-se poderosamente dos irmãos, quase lhe cefaram a vida. Não cefaram a vida por quê? Por causa da mão do Senhor. Operando Ele, quem impedirá? Operando Deus, amados, quem impedirá que o plano dele se cumpra na nossa vida? Quem tem poder para isso? Nada nem ninguém. Se Deus usou poderosamente, permitiu que o inimigo infligisse injúrias, maldições ao Jó, mas Deus sustentou Jó a tempo todo a sua alma e ainda abençoou-lhe 3 ou 70 ou 100 vezes tanto. Deus não fará a mesma coisa conosco, porque o inimigo não tem poder na nossa alma. O que Deus requer de nós, amados, é fé. É só isso que Ele requer de nós, para que Ele continue a trabalhar a nosso favor. Porque tudo que vai acontecer vai contribuir para nosso bem, para nos edificar, para nos moldar, para transformar, mudar o nosso pensamento, mudar a forma como nós sentimos perante certas circunstâncias, mudando as nossas atitudes. E isto é Ele a trabalhar conosco, isto é Ele a nos moldar. Então, no meu ministério, aliás, Deus até me deu um sonho, não vou aqui contar, em que, eu não vou dizer quem, não é? Envolve alguém a me chamar de infantil. No sonho a pessoa me chamar de infantil. E eu fiquei um bocadinho aborrecida no sonho. E entretanto Deus disse: eu não tenho que ficar aborrecida, porque cada um tem opinião acerca uns dos outros, mas isto não é não é um estatuto final. Não é isso que vai determinar aquilo que nós somos, e não é isso que vai determinar aquilo que Deus tem ou aquilo que Deus quer para nós. Então eu não deveria ficar afetada com este tipo de sentimento. E essa pessoa diz isso com relação às revelações que eu tenho feito. Ora, Deus tem um propósito com estas revelações. Porque, amados, primeiramente, quando Deus me levantou para poder profetizar e dar recado ao apóstolo Jorge Tadeu em 2020, eu disse: Senhor, ele não vai atender, ele não ouve ninguém. Ele agora, ainda mais uma euzinha ali, que ninguém dá nada por mim. Agora dizer o Jorge Tadeu que o Senhor disse isto, para na altura de pandemia, e Deus disse para dizer a ele para distribuir livros de cura divina e livros de amor, arma de guerra grátis para todas as nações. Porque ele tem Deus para dizer isso, é porque ele tem recursos, é porque ele pode. E Deus disse para ele distribuir para todos, grátis, sem cobrar nada, para não cobrar nada.
Deus me falou, amados, diga ao Jorge Tadeu para distribuir livros de cura divina e livro de cura divina, livro de origens do problema, livros de amor, arma de guerra, para distribuir grátis para todas as suas igrejas a nível internacional. Eu acredito que são mais, mas a Igreja Maná são mais de 82 igrejas por todo o mundo. Acredito que já são mais, não é? Porque isto foi em 2011, quando eu soube, estatisticamente, eles estavam posicionados em 82 países. Isso já há muitos anos, a igreja cresceu, o Ministério Maná cresceu, então devem ter atingido e alcançar outros povos. Então, Deus me disse para dizer ao Jorge Tadeu, ao apóstolo Jorge Tadeu, para distribuir todos esses livros e não cobrar nada, dar grátis. E eu então disse, Senhor, Senhor, o apóstolo Jorge Tadeu, ele não ouve nada a ninguém, ele não vai ouvir, Senhor. E eu entrei em contato com aquele que eu achava que era o braço direito dele, que era o pastor da igreja onde eu ia, que era o bispo Fernando. E falei com ele, disse, olha, Deus está-me a dizer isto, para dizer ao apóstolo. E ele também me disse, Ana Isabel, tu sabes que ele não vai ouvir? Já está, veio confirmar exatamente aquilo que eu imaginava. E eu disse, Senhor, está a ver, Senhor? Não sou eu a única que penso que ele não vai ouvir. Está ali o servo que também está mais próximo dele do que eu. Eu nunca estive próximo dele. Ele disse que o Jorge Tadeu não vai ouvir. E eis que o Senhor me disse, no tempo de Moisés, não havia redes sociais. Hoje, tu tens redes sociais. Use-as. Eu disse, agora eu vou ter que dizer tudo isso online. Use-as, esforça de ter bom ânimo. Agora você já entende por que eu tenho revelado tudo isto online, amados. É um mandamento do Senhor que eu tenho que cumprir. E eu digo tudo aquilo que o Senhor me tem dado. Muitas pessoas no mundo inteiro, pessoas se levantaram contra mim, mas as pessoas não prestam atenção àquilo que eu tenho dito. Eu tenho dito isso. Pela misericórdia, não é? Porque eu sei que é muito chato estar a revelar nudez, tanto mais que uma das revelações que Deus me deu, eu escondi, eu não senti-me confortável a expor o apóstolo Jorge Tadeu do jeito que Deus cria, não é? Eu disse, não, isto é muito pesado, não, isso é a nudez dele, Senhor, mas amados, quando Deus me revelou, nós quando somos servos de Deus, nós somos figura pública. A nossa vida não é privada, a nossa vida é pública. E depois então isso me fez um clique, que o Jorge Tadeu mesmo escreveu isso e ele pregava para nós, não é? De acordo com 1 Timóteo 3, você está lá, veja, o apóstolo Paulo assim diz, não é? Por isso é que Jesus exige que nós sejamos santos, porque ele é santo, que nós sejamos santos, para nós não sermos apanhados em alguma falta, em alguma corrupção, em algum vitupério, ou para que o que humilha o nome do Senhor e vitupera a rude cruz. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, se aquele que quiser o episcopado, uma excelente obra deseja, mas tem que ter uma vida em dia, tem que ter uma vida de santidade, de reverência, de temor, tem que ter um bom testemunho, porque só pelo fato de nós, antes de conhecermos a Jesus, tínhamos pecado. O diabo, quando nós convertemos, o diabo vai tentar trazer a nossa velha vida para poder expor-nos, e nós aqui, quantas vezes isso acontece? O crente já se converteu, já arrependeu do pecado, já não comete essas coisas, e hoje ele é crente. De repente uma pessoa que há muito tempo não o vê e entra pela igreja, é convertido, entra pela igreja e vê você ali, vamos supor, a pessoa era prostituta, vendia o corpo, mas agora está ali a pregar a Jesus. Ele diz, essa pessoa que eu conheci quando eu era criança, ela prostituía, andava com este, andava com aquele, agora está aí pregar, eu não fico aqui.
Já está, já viu? A pessoa se converteu, agora é uma nova criatura. Vem agora o diabo com condenação para que ninguém se converta através dessa pessoa. O inimigo é assim, ele vai sempre trazer um espírito de condenação. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8 e diz muito bem, porque Jesus Cristo também assim diz, a mim me disse, condenação não há para aquele que está em Cristo. Porque tudo aquilo que era velho se fez de novo. Ele é o Deus que faz-nos todas as coisas novas. Ele então nos faz de novo, um novo vaso, uma nova natureza criada em Cristo Jesus. E então é muito importante que você entenda estes princípios, mas a minha preocupação era que, ai meu Deus, eu agora estou a trazer isto, não, eu não posso dizer isto, eu não posso dizer aquilo, mas o Senhor me disse, nada, use as redes sociais, já que ele não houve no tempo de Moisés. Como é que Moisés pregava o evangelho a Faraó? Ele ia a pé. Não sei se eles tinham cavalo, não sei se iam de cavalo, não sei, mas não havia redes sociais naquela altura. Então Moisés tinha que ir diretamente a Faraó, tinha que levar a mensagem diretamente a Faraó. Então, já que ele não vai receber as mensagens, então eu posso ficar onde eu estou e pregar. De uma forma ou de outra, a mensagem vai chegar a ele. E chegou, amado. Porque quando eu comecei a profetizar, todos se levantaram contra mim. E ele disse, ele está a ouvir a mensagem, ele está a receber a mensagem. E então, especialmente alguns membros da minha família se levantaram contra mim a dizer, cuidado. Eu não sei se vocês ainda me estão a ouvir. Estão a ouvir-me? Confirmem ali, porque eu estou a ver aqui que eu perdi a conexão. Vejam lá. Darlene ou Marlene, veja ali se põe. Estão a ouvir? Boa. Então, quando ele então diz-me os meus familiares, algumas entraram em contato comigo a dizer para ter cuidado, que eu estou a levantar-me contra o homem de Deus. Que é isto? Você tem filhos? Olha, eu me lembro que já não me lembro o que é. Deus me disse, Deus me deu um recado para dar a todos eles, e todos então disseram, faça então aquilo que tu tens que fazer. Se é Deus, então a gente se põe de parte e você faz. Amados, Deus então pregou para todos aqueles que tinha que pregar. Eu fui obrigada a revelar sonhos que eu não entendia e nem tinha interpretação, mas tive que falar. E quando chegou um que foi mesmo pesado, amado, eu disse, ai não, eu perguntei ao Senhor se eu podia escrever-lhe ou se eu podia ir diretamente e procurar por ele. E então foi aí que eu tentei procurar por ele, mas fui sempre barada. E então enviei carta, mas o Senhor me confirmou que esta carta não chegou a ele, foi barada pela esposa dele. E então eles blasfemaram muito contra mim, muito. Mas, amados, eu estou em pé, é para ver o quê? Isto é prova de que Deus está no controle, porque é impossível, amado, é impossível alguém que se levanta contra o corpo de Cristo, tão grande e numeroso em todo o mundo como a Igreja Maná, e se sustenha com orações, orações de meia-noite. Deus me mostrou a igreja da Angola, especialmente da Alvalade. Deus disse que são os que mais oraram contra mim. Em todo o mundo eles oravam, relógio de oração contra mim. Bispos fizeram músicas, louvores de guerra contra mim. Contra mim, amados. É para ver que isto é para que você tenha temor a Deus, e que Ele está vivo. Assim como Ele faz comigo, Ele faz com você. Não há como, amados, operando Deus na tua ou na minha vida, nada nem ninguém se susterá. Nada. Quando Ele tem um plano a cumprir, e que você ou eu, seja lá quem for, Ele apontou o dedo, sim, eu vou te usar para minha glória. Não importa o que vier, não importa o que cruzar o teu caminho, não vai frustrar o plano de Deus. Não vai frustrar. Isto é para você ter fé, amado. Isto é uma mensagem de fé.
Se eu estou em pé até hoje, quantidade de fortalezas que me perseguem em mim e os meus filhos, para me matarem mesmo, porque Deus mesmo, Jesus, ele me ministrou, Ana Isabel, os demônios, eles matam a vivo e a cores. No mundo do espírito, nós estamos a lidar com coisas de Deus, nós estamos a ir ao inferno e resgatar almas. Todo aquele que entra no plano de Deus é para resgatar almas. Então nós estamos a lidar com o inferno. Então o inferno vem em toda fúria contra nós. Só o inferno, amados, só o inferno, ele usa pessoas para cometerem crimes contra crentes. E a todo tempo não são as pessoas que estão a cometer o crime, são demônios que estão a usá-las. Por isso é que Jesus tem misericórdia. E Jesus e o apóstolo Paulo, como tem experiência, ele também disse, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe das trevas, contra todo o domínio, contra todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Por isso é que nós temos que perdoar as pessoas, mas nós temos que dar paulada nos demônios. As pessoas perdoamos, quer queiramos ou não, mas esta é a arma do amor. E estes são os princípios de Deus, são estratégias, são protocolos, é a arma de Deus, é a arma do amor. E aos demônios é que nós temos que dar paulada, nós temos que identificar quem são os nossos inimigos. Porque quando Deus está na nossa causa, na tua causa, amado, ninguém se susterá, ninguém, nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Vamos ver aqui mais uma ilustração do plano de Deus. Nós vimos o José. Olha o que o inimigo aprontou para impedir que o José fosse uma bênção na vida do povo do Egito. Uma bênção. José foi uma bênção e a todo tempo era um plano, a profecia que ele estava a dizer, o sonho que ele tinha estava a dizer, a revelar e a partilhar com os irmãos, era algo para o futuro, para um futuro longínquo, de anos. O José, creio que passou pelo deserto, pela provação de Deus para moldá-lo e para prepará-lo para ocupar aquele lugar de destaque que ele ocupou ao lado do faraó. Levou 12 anos. Foram 12 anos. A mim, amados, para Deus preparar-me para Deus não me preparou, eu acredito que não fui predestinada para este lugar. Mas, como Deus tinha, aqueles que Deus tinha preparado, não deram lugar, então Deus procurou no meio do ministério Maná alguém com integridade, com fidelidade, com fé, que requeria levar um ministério, uma carga espiritual como esta, para o substituir, tal como Moisés, o Josué substituiu Moisés. Deus não viu, então ele não teve escolha. Uma única pessoa que estava no meio desses milhões de pessoas fui eu. Então, mas mesmo assim eu não estava bem, amado, porque eu também levei com reprimendas, mas ele disse que eu ainda escapo. Eu ainda escapo. É para ver que também não estava bom, não. Não estava pera doce. Estava muito mal. Mas ainda, por causa de quê? O nível de fé e resiliência ao pecado, resiliência ao amor ao mundo, resiliência a toda a glória deste mundo, especialmente com relação a dinheiro. Amor ao dinheiro é uma área que abomina muito a Deus. Por quê? Porque é a área em que o inimigo entra e muito, é porta larga que muitos entram por ela. E aqui mas eu não estou a ver agora esta passagem, mas eu vou ilustrá-la. Aqui, quando Jesus teve, acredito que está ali em João, quando Jesus teve a última ceia
com os seus discípulos, e o Pedro disse ao João para perguntar ao mestre quem é que iria traí-lo. Então o mestre disse: aquele que puser a mão no prato comigo, este é que me trairá. E quando eles acabaram de comer, ele disse ao Judas: aquilo que tu tens para fazer, faz depressa. Porque Deus já lhe tinha revelado que o Judas iria traí-lo por umas quantas moedas de prata. E, entretanto, cuidando Judas, que iria interferir, iria impedir o plano de Deus em Jesus. Não impediu, amados. Não impediu. Muito pelo contrário. Olha o que é que Jesus disse: aquilo que tu tens para fazer, faça-o depressa. Então Jesus urgiu a Satanás que entrou no Judas, para fazer depressa. Vai depressa, despacha, porque eu quero ir embora para o meu pai, assim me ajudas. Ou seja, empurrou Jesus para dentro da vontade de Deus mais depressa ainda, para o plano de Deus cumprir na vida dele, no ministério dele, e nós sermos resgatados da maldição da lei mais depressa ainda. E quem é que ficou prejudicado com isso, amado? Judas. Operando Deus, quem impedirá? Quem impediu a Jesus, a Deus, de cumprir esse plano na vida do seu filho? Quem impediu o plano de salvação e vida eterna em todos nós na terra? Ninguém, amado. Ninguém. Por quê? Porque Deus é grande. Porque o poder dele excede a todo entendimento. Porque não há esquadrinhação para o entendimento de Deus. Ou para o plano de Deus, não há esquadrinhação. Ele é Deus e isso basta. Ele é Deus, operando ele, quem impedirá? Ele é Deus, e ele é por nós, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém poderá ser contra. Então não há como o inimigo, no plano que Deus tem para si, ou para mim, ou para seja lá quem for, não importa o tipo de interferência que haja. Deus até me disse: nem atrasa. Porque aquilo que eu aprendi em outro ministério é que atrasa o plano de Deus. E ao longo da minha caminhada com Jesus, ele até me disse: Ana, nós temos vindo um longo caminho. Eu agora preciso que tenhas muita fé em mim. Amados, é preciso fé. É preciso fé para entrarmos no propósito de Deus e cooperarmos com Ele. Porque, amados, o inimigo levanta com toda a força. E houve momentos que eu disse: Senhor, eu peço perdão. Quando levanta, amados, nós temos dificuldade ali. Abalamos um bocadinho, abanamos um bocadinho, mas estamos firmes, estamos fortes. Mas nós parece que atrasa. E eu então houve momentos que eu disse: Senhor, eu peço perdão. Senhor, eu fiquei um bocadinho mais cansada. Eu não cooperei contigo, atrasou um bocadinho. Ele disse: nada se atrasou, Ana Isabel, estamos dentro do tempo. Nada se atrasou. Tudo no tempo de Deus. E depois ele ministrou-me: a seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo. Então, amados, com Deus nada acontece fora do tempo. Tudo é dentro do tempo que ele estipulou para cumprir o plano dele. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, o ômega é o princípio e o fim. Ele é o primeiro, meio e fim. E isso nos basta. Nós só precisamos de crer nele. E tudo o que acontece durante o processo, amado, para que o plano dele se cumpra na minha vida e na tua vida, todo esse processo é um processo de maturação, é um processo de provações, que ele tem que provar o nosso coração. Ele não nos vai chamar e nos dar logo tudo de bandeja. Amado, no princípio eu pensei que assim fosse, e eu sofri um bocadinho com isso, não é? Eu sofri um bocadinho com isso porque eu tive expectativas erradas.
Eu tive expectativas erradas. Muitos de nós crentes temos expectativas erradas com relação ao propósito de Deus na nossa vida. Porque nós estamos debaixo do fogo, nós queremos tudo depressa. Nós queremos ver a glória de Deus já, 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 já. Mas não, é no tempo de Deus. Nós estamos a ser perseguidos, nós estamos a ter tribulações, enfermidades, dificuldades de dinheiro, dificuldades de reforços ali e ali, ajudas adequadas para nos ajudar a cumprir determinados objetivos. É muita coisa, é muita lacuna para preencher. Então nós queremos ser abençoados depressa. E eu falo por mim, amados, eu estou a dar a revelação esta lição tem a ver com mordomia. Tem a ver com mordomia. A forma como nós nos apresentamos diante de Deus, a forma como nós queremos ser abençoados e a forma como Deus opera, estratégias que Ele usa para poder atingir os seus objetivos. E é Ele quem vê o inimigo, é Ele quem vê as astutas ciladas do inimigo. E durante o processo que nós estamos a passar com Ele muda de estratégias. Nós às vezes pensamos assim porque nós estamos a ouvir a pregação, o pastor, o líder, com ele é uma coisa, não é? Deus usa-se dele, nós pregamos aquilo que nós conhecemos, nós pregamos a verdade da experiência que nós temos com Deus. Mas nem tudo aplica-se a todos da mesma maneira, porque cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério e cada um tem a sua fé, o nível de fé. Então Deus trabalha com todos de acordo com o nosso dom, o nosso ministério, a natureza do nosso ministério e o nível de fé. E Deus também, Ele olha as nossas limitações, quer sejam psicológicas, quer sejam físicas, de tudo. Então Ele aplica-se, Ele lida conosco. Ele é um Deus de direitos humanos. Então Ele é compreensivo, Ele é amigo, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é longânimo, Ele é benigno. Então Ele vai lidar com cada um de nós de acordo com a nossa estrutura, de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Muitos servos no corpo de Cristo em todo o mundo perderam o ministério. Então, pelo fato de perder o ministério, Ele vai deitar fora? Não. Por que perderam o ministério? Porque a semente morreu durante o percurso. Lá em Mateus capítulo 13, vão ler a parábola da semente. No percurso, a semente morreu, a semente da salvação e vida eterna morreu. No percurso, a semente da salvação e vida eterna esfriou, entrou em mornidão e se extraviou. Aí apostatou-se da fé. Ao longo do percurso da caminhada com Jesus, muitas outras sementes se deixaram que o joio cobrisse, então não tem mais jeito. Quando o joio entra, é só mesmo com a misericórdia de Deus para querer arrancar esse joio e fazer a pessoa num vaso novo. Ele é poderoso para isso, mas agora vai depender se ele realmente quer transformar esta semente que deixou que o joio cobrisse e a revestisse, operasse nela, em semente de trigo. É ele que é quem decide. Por isso é que ele diz: eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Então, mas é para ver que cada um de nós, Ele trabalha com cada um de nós de uma maneira que Ele sabe que não nos vai partir, de uma maneira que não nos vai confundir, nem deixar-nos desbaratados. Mas Ele faz questão, em muitos dos casos, que sejamos nós a lidar com Ele, para que nós mesmos tenhamos experiência com Ele. Há seres que querem depender 100% do líder. Amado, isso é errado. É errado. Nós temos que buscar também. Nós temos que ir às asas do Espírito. Nós temos que voar como a águia para chegarmos ao nível de relação, uma relação íntima com Ele, a um nível mais profundo de intimidade com Ele, para nós termos essa experiência com Ele. Então, isso é individual.
coisas que nós não podemos explicar tudo. Nós podemos explicar, mas cada um é que tem que buscar para vivenciar, para ter essa experiência. E só quando nós somos ensinados pelo Espírito Santo é que a nossa fé cresce, ela amadurece. Quando nós somos diretamente ensinados pelo Espírito, podemos ouvir a pregação, podemos praticá-la. Mas nós só temos experiência se nós vivenciamos aquilo que nós estamos a ouvir e praticar. Porque Jesus Cristo, ele diz, aquele que ouve a minha palavra e obedece, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. E quando assim acontece, então ele vai se manifestando, o poder dele vai se manifestando e a nossa fé cresce e amadurece. No processo, amado, nesse processo de maturação, para então tomarmos posse do ministério, nós temos que nascer primeiro da água e do Espírito, e dependendo do nível de crescimento, da fé, do teu estado mental, do físico e por aí fora, Jesus Cristo leva em consideração tudo, amado. Ele não dá a ninguém nada, ele não dá a ninguém carga espiritual que não possa suportar. Ele trabalha conosco de uma forma em que todos terão aquilo que lhe é devido. Não tem mais, não tem menos. Não tem mais, não tem menos. Mas nós é que temos que cooperar com ele e temos que entrar na vontade dele para então cumprirmos aquilo que ele quer. Então, resumindo esta lição, amados, não importa, eu não estou aqui a encorajá-lo para poder agora estar a partilhar o seu sonho, para poder estar tudo que você sonha. Não é sábio isso. Há sonhos que nós temos que partilhar, sim, porque isso é testemunho para fortalecer a fé de alguém que nós queremos que creia. Aí eu não tive um sonho assim com Deus. Deus me mostrou, olha, vê-se a cumprir, ou às vezes há situações em que nós temos uma fé, o Senhor me mostrou, aí eu creio que vai se cumprir. Então Deus está a contar contigo para você ter fé nele, para ele cumprir. Então você tem que ficar firme. E se você está a ministrar alguém que está com uma fé abalável, a fé está a vacilar, então é dizer, não, eu também estou nessa situação, mas você tem que decidir com o Espírito Santo. Pergunta a Deus se é sábio você revelar este segredo de bastidores da intimidade com Deus. Não tem nada a ver comigo, este é o meu ministério, eu revelo porque é o meu ministério, é a vontade de Deus, para Deus chegar a um povo que o líder, eu tinha mensagem para esse líder, mas havia barreiras. E como havia barreiras, Deus diz, usa as redes sociais. No caso dos meus familiares, havia barreiras. Deus disse, usa as redes sociais. O importante é que a mensagem chegue a todos. Quer a mensagem não chegue a essa pessoa, de uma forma ou de outra, chegou porque alguém foi dizer, olha, tua irmã está a falar de você assim, assim, assim. Olha, lá naquele canal aqui, a tua irmã está a dizer que você é assim, 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 que Deus vai fazer assim, 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 assim. A mensagem chegou a todos, amados. Eu cumpri a minha parte. Houve momentos, eu só ouvi a pregação na igreja de que se nós não fizermos a vontade de Deus em evangelizar, em profetizar aquilo que Deus, na igreja Maná mesmo ouvia isso, então nós vamos ficar com mãos cheias de sangue daquela pessoa. Então eu ouvia na pregação, mas eu nunca entendia o que é ficar com a mão cheia de sangue, porque eu nunca entendia esta pregação como deve ser. Os olhos de entendimento não estavam abertos e também não explicavam como é que é ficar com a mão de sangue. Pelo menos das vezes que eu ouvi esta passagem, eu não entendi porque não foi explicado. Amados, Deus, eu quando recusava-me a orar,
e a fazer a pregar ou a profetizar, mas é a orar para certas pessoas que estavam com fortalezas grandes por aí fora. Um dia, de repente, eu vejo uma mão, amados, uma mão até aqui mesmo, toda a mão comprida, envolta em sangue no chão. Deus me mostrou paz no chão. E eu disse, afinal é isso que as pessoas na igreja pregavam, os líderes na igreja pregavam, que é ficar com mão de sangue. É quando Deus nos manda fazer alguma coisa e orar por uma pessoa, ou nesse caso para mim era igrejas, tinha que orar por essas igrejas todas, e eu não estava a fazer. E Deus então, ele mostrou-me que eu vou ser culpada da morte de todas essas pessoas. Se essas pessoas todas forem parar ao inferno, eu vou ser culpada disto. Eu tenho que responder diante de Deus pela morte de todas essas pessoas. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu vou orar. Coxa carambala se querer embaraçou. Mas foi aí que eu comecei a orar com fervor, a lutar contra a carga espiritual, a lutar contra tudo, ficar acordada, coxa querer a tomar nós. Comecei a cooperar com Deus 100% naquilo que eu conseguia, naquilo que Ele me ajudava. Foi aí, amados. Então, eu se não fizesse isto, eu iria pagar. E isto também acontece com qualquer de vocês. Se Deus pede para fazer algo, tenha a certeza de que é Deus que está a pedir. E se você recusar de fazer a vontade de Deus, então Deus pode não te mostrar este braço como ele mostrou com sangue, não é? Mas a mim ele mostrou um braço bem grande, todo ele, de braço até as pontas dos dedos, ensanguentado, cheio de ferida, ensanguentado, amados, é algo terrível de se ver. Então você poupa-se de que não vai de modas, obedece ao Senhor, sujeita a Deus, amados, sujeita a Deus, porque no mundo do espírito é tenebroso, mas nem todos nós temos discernimento na hora daquilo que Deus nos mostra. Deus nos mostra agora e nós podemos não entender, mas Ele vai explicar depois, se nós submetermos e obedecermos a Ele. Então, aqui em Romanos 8, versículo 28, está escrito, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Todos aqueles que são chamados, amados, não espere que todos vão entender a tua chamada. Não espere. A experiência que eu tenho muito grande nesta missão que eu tenho, que Deus me deu, a experiência é que ninguém vai entender. Mas uma coisa é certa, Deus vai pôr pessoas, vai enviar-te pessoas que vão entender a tua missão. E se essas pessoas todas ficarem perto de você, então são essas pessoas que vão testemunhar de Jesus neste ministério. Deus enviou pessoas para receberem a visão que Ele me deu e para testemunharem. Mas as pessoas não ficaram. E quem ficou está a testemunhar de Deus, prova que Deus é vivo e é real neste ministério, porque recebeu a visão, bebeu deste rio de autoridade, obedeceu a Deus, sujeitou e hoje está a testemunhar. Deus curou, Deus libertou, Deus treinou, capacitou, provou, aprovou, ungiu e está na seara a trabalhar com gozo e tem vitórias, vive de vitória em vitória. Amados, isto é fé. É fé. Então, esta mensagem é para que você entenda que não importa se você partilhou um sonho que Deus te deu com alguém ou não. Não importa, todas as pessoas podem levantar com inveja
acerca daquilo que Deus, você foi escolhida, você foi ungida. Não importa, invejas podem vir de todo lado. Amados, Salmo 27, nem que o exército inteiro se acampa ao nosso redor, nós não temeríamos. A palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela prospera para tudo quanto é enviada. Nós, a igreja do Novo Testamento, tornamos-nos supersticiosos, e perdemos a fé e deixamos superstição tomar o lugar da fé. Mas nós não podemos perder a fé, porque quer queiramos, quer não, até para nos abençoar, Deus usa até o inferno, tem que abençoar. Sabe por quê? Porque aquilo que ele rouba, ele tem que devolver. Não tem como, amado. Operando Deus, quem impedirá? Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Ninguém vai intervir num plano de Deus, nem atrasa, amados. Isso ele me disse. Eu pensei que atrasa. Não atrasa. Deus não chega tarde, e ele não muda de dia. Ele não chega tarde, ele não muda de dia. Ele até pode cancelar. Quando nós não cooperamos com ele, então ele cancela. Mas dizer que vai atrasar, não atrasa. É o tempo dele, porque ele trabalha com cada um de nós de acordo com o nosso dom, o dom com o qual nós fomos predestinados. Somos a herança, não é? Somos predestinados, e ele trabalha de acordo com nós, a natureza da missão. Ou seja, o lugar que nós ocupamos no corpo de Cristo é a missão que cada um de nós tem para cumprir aqui na terra. Ele trabalha conosco de acordo com a nossa missão. Mas se nós extraviarmos no processo, ele pode não cumprir, ele pode nos remover esta carga espiritual, esta missão, mas ele vai sempre nos atribuir uma outra carga, uma outra missão, de acordo com o estado da nossa mente, do nosso físico, e da nossa fé. E da nossa fé. E nada nem ninguém impedirá, operando Deus. Nada nem ninguém impedirá. Quem se susterá diante do grande El Shaddai? Até eu lembrei-me deste hino. É um hino em inglês de Todd. Gosto muito deste louvor em que ele canta: Who can stand against the God? No one can. No one will. Ou seja, quem se susterá diante de Deus? Ninguém pode e ninguém irá. Eu canto este hino aqui na mensagem que eu postei, está ali na página. Você pode consultar esta mensagem, a sequência daquela. Ninguém se susterá, amados. Operando Deus, ninguém se susterá. O inferno, portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. Nós somos escolhidos de Deus. Salmo 100 está lá escrito: não fomos nós, mas sim foi Deus quem nos escolheu para ovelhas do seu pasto. Então, se foi ele quem nos escolheu, ele vai cuidar. Se foi ele quem nos escolheu, ele vai sustentar. Se foi ele que nos escolheu, ele vai dar livramento. Se foi ele que nos escolheu, não importa a emboscada, não importa a astuta cilada, tudo acontece pela vontade dele. Tudo que aconteceu a José foi permissão de Deus, porque Deus queria moldar. Tudo que me aconteceu foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus, e me moldou, me capacitou, me treinou, me fortaleceu, me ungiu. E eu estou aqui à espera, porque algo de bom já aconteceu, já aconteceu. O justo vive pela fé, amados. Nós não podemos viver de superstições, e nem toda a pregação nós temos que ter discernimento da pregação que nós ouvimos, de maneira que aplica-se a nós, ao nosso estado, ao nosso, se aquele que não sabe qual é a vontade de Deus, tem ainda que orar para saber se é mesmo isso, se isso aplica-se a você, porque todos somos iguais, mas somos diferentes. Por isso é que Deus, direitos humanos é um direito inalienável que vem diretamente de Deus
para seres humanos. Nós temos caráter diferente. Uns têm caráter mais endurecido, outros são mais suscetíveis, não é, à vontade de Deus, são mais mansos, são mais humildes, outros são mais altivos, são mais soberbos, são mais rebeldes, tá vendo? Outros argumentam mais. Cada um é como cada qual. E Deus trabalha com cada um de acordo com esse caráter também, não é? E vamos em frente. Mas não perca fé, não viva de superstição. O justo vive pela fé, operando Deus, nada nem ninguém poderá impedir, ninguém se susterá diante de Deus. Se ele não poupou seu filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço do teu e do meu pecado na rua de cruz, não nos dará ele todas as coisas? Deus é fiel, amados. Lá em Isaías 64, está lá escrito, creio que é no versículo 4, desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus, nem nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor de todos aqueles que nele esperam. Fiel é prometeu, e vai alguém dizer o contrário? Vai algum mentiroso dizer que você não vai conseguir? Quem é que te disse? Não importa se milhões de pessoas se levantarem contra você por causa da inveja, por causa de dons que você tem, se você cooperar com Deus, continuar na tua santidade, adorando a Deus, servindo a Deus na mansidão, na humildade, com temor a Deus, se santificando, negando o pecado, acha que não vai cumprir? Vai se cumprir. O José, ele continuou humilde, continuou manso, e obedecendo a Deus. No processo passou por muitas tribulações, até quando ele foi abençoado pelo faraó. O faraó deu-lhe direito a tudo. O faraó disse: tudo que está aqui nesta casa você pode usar, a única coisa que você não toca é na minha esposa. A esposa minha é minha, não toques. E olha o que o diabo exatamente foi fazer. É exatamente na esposa. Foi usar-se da esposa do faraó. Exatamente onde ele não podia tocar, onde ele foi proibido tocar, para poder fazer com que ele perca. Às vezes, amados, nós perdemos bênçãos de Deus. É por nossa causa. Por falta de cooperação com Deus. Por falta de obediência e falta de caráter. O José, é quando a mulher veio lhe tentar, ele disse: não, eu não vou eu não vou ofender ao meu Deus e nem ofender ao meu Senhor, que me proibiu exatamente em você que eu não posso tocar. Ele honrou o quê? Honrou primeiramente a Deus, porque ele se fosse aceitar esta tentação vinda da mulher, tentação diabólica, aquilo foi diabólico. O sexo é a área que o diabo ataca, é a área que o diabo ataca, mas é diabólico. Ele foi lá tentar. Ela foi lá tentar o José. José disse: não, eu não vou ofender o meu Deus, traindo o meu Senhor. E depois, em segundo lugar, isso iria entristecer muito o seu Senhor, que é a mulher dele que ele ama, que ele proibiu: não toques na minha mulher, que é o meu bem mais precioso. O faraó não quis saber de nada, deu-lhe uma autoridade sobre tudo. Nem contou nada dos bens que tem, não fez conta, não fez nada. Pura e simplesmente confiou tudo a José. Mas disse-lhe: na minha mulher não tocas. E ele honrou isso, honrou a Deus e honrou ao seu próximo. Ele pagou o preço do primeiro e do segundo mandamento. Amou a Deus, provou amor a Deus, amando o seu próximo. Mas se fossem muitos, amados, esta ali foi uma brecha, foi uma provação que José passou com excelência. E, como consequência disso, José foi injustiçado. E o que aconteceu? Ela mesmo, usada por Satanás, tramou José, ficando com uma das vestes dele para provar a Faraó
que o José tentou assaltar sexualmente, e o faraó ficou convencido que foi verdade e atirou o José na prisão. O José não ficou chateado. Amado, isto é o que? É fé. É fé para quê? Para vencer as injustiças. Nós, muitas das vezes, perdemos bênçãos de Deus porque nós não sabemos lidar com circunstâncias quando elas nos aparecem. Nós perdemos bênçãos de Deus, saímos a murmurar. José teve tudo para sair a murmurar, a criticar e a blasfemar do patrão e da vida dele. E da vida dele. Passou muito tempo ali preso, ser inocente. Mas ele não murmurou. Ele ficou ali, ele enfadou-se, mas ele ficou ali. Moldou-lhe ainda mais, moldou, isso honrou-lhe ainda mais, porque Deus abençoou-lhe 2, 3 vezes mais. Até quando veio aqueles servos do faraó, que faraó enviou à prisão, ele teve uma oportunidade de sair da prisão. Mas o homem sai e a profecia, a interpretação do sonho que aqueles 2 servos tiveram, ele interpretou pelo poder de Deus, interpretou bem, aconteceu, um foi morto e o outro continuou a servir, e aquele que ele disse que não vai ser morto por faraó, para ele lembrar, faça ele lembrar que eu estou aqui, que eu sou inocente. Foi o mesmo propósito de Deus, amado. Foi uma provação de Deus que fez com que aquele servo se esquecesse de José. Você saiu da prisão um bocadinho, daqui a bocadinho você já esqueceu daquilo que José te disse. Mas quando chegou no tempo de bênçãos do Abraão para José, Deus fez com que ele lembrasse. E quando ele se lembrou, ele falou então ao faraó: olha, José, foi ele quem interpretou o sonho. E então olha, traga, que eu tenho esse sonho assim, assim, para ele interpretar. E foi aí que a bênção de Deus, Deus deu ao faraó o sonho que o faraó não conseguia interpretar de maneira nenhuma. Foi chamar quem? A José. Para interpretar que o Egito iria sofrer uma fome de 7 anos. E então Deus deu a José a visão para implementar, para salvar toda aquela nação de fome. E não só estendeu esta graça aos irmãos que lhes tinham injuriado. Já viu como obedecer a Deus, sujeitar a Deus, resistir ao diabo é bom, vencer as injustiças, perdoar, abandonarmos na mão de Deus, seja feita a vontade, a tua vontade, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se é da tua vontade que eu passe por isso, ó Senhor, tu és o Senhor. Mas se não é, Senhor, cancela. Eu rejeito toda essa operação do inferno na minha vida. Você fala, confesse a Deus, vai confessando isso para a tua vida. Se você está a passar por isso, se você está a sofrer perseguições, se você está a ser vítima de inveja por causa do teu dom, porque você tem sido usado por Deus poderosamente, amados, no corpo de Cristo tem havido muita disputa. É isso que aconteceu exatamente com José e com os seus irmãos. Ninguém quer ser servido, ninguém quer servir, todos querem ser servidos, todos querem ocupar um lugar de destaque. Já hoje ninguém quer lavar os pés ao seu irmão. Eu quando digo isso é de uma forma metafórica, ou seja, ninguém quer servir num local que é que é modesto. Ninguém quer limpar a casa do Senhor. Ninguém quer ir à rua evangelizar. Os servos de Deus não gostam de ir à rua evangelizar. Os servos de Deus só querem púlpito. Só querem púlpito ou ecrã para pregar. Isso aqui é de destaque. Só querem a posição de elite. Mas ninguém quer ir à rua para poder ir a mar alto, nadar e pescar. Ninguém quer ir pescar. Todos querem fazer trabalhos que não dá, que é mais fácil, especialmente aqueles que têm um dom de pregar, que tem uma chamada de pastor, que tem a chamada de bispo, que tem os 5 talentos, e esses têm 5 talentos, pastores têm 5 talentos. Ninguém quer mais fazer isso, amados.
É muito importante que você seja simples, seja humilde, seja manso. E o José é um bom exemplo disso, amados. Simples, simples, manso, humilde. E Deus então vai nos guiar. E o inimigo, nenhuma astuta cilada do inimigo prevalecerá contra nós, amados. Nada. Deus, isto é até operação, demônios. Deus está a dizer agora que esta é uma lição de operação de demônios. É ele que está a corrigir. Eu disse que é uma lição acerca de mordomia, como servir a Deus, mas não, é operação de demônios. Né? Até demônios podem inventar e levantar, amados, fortalezas contra você. Deus vai estar aqui contigo todos os dias, a todo tempo, de uma forma consistente. Nenhum se susterá diante de ti. Esta experiência que eu tenho no nível de apostolado, esta experiência que eu tenho, e você, dependendo da chamada que você tem, que Deus tem, o tipo da natureza da missão que Deus tem para ti, amado, você será treinado e vai lidar com demônios. Prepara, porque é demônios que Deus vai usar para te treinar, porque são eles nosso inimigo, não são as pessoas, amados. Nós não vamos lutar com pessoas, amados. Nós não vamos. Jesus Cristo não lutou com ninguém. Ele, quando veio à terra, lembra até quando mataram o João Batista, decapitaram o João Batista, ele ficou furioso. Mas qual foi a arma de retaliação que ele usou? A arma do amor. Ele foi curar, ele foi pregar mais o evangelho. Foi o dia que ele mais pregou, mais curou. A raiva que ele tinha, a dor daquela perda do primo dele, não é? Mataram sem causa. E ele então foi fazer isso. E é isso que temos que fazer, amado. Nós não temos que vingar em nada. Nós não temos que vingar em ninguém. Não, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Então não importa o nível de pessoas que cercarem com inveja do teu dom, do teu talento, daquilo que você está a fazer, vai cair tudo por terra, amado. Você pode esconder o teu segredo a 7 pés, ou o teu segredo que Deus te revela pode estar exposto a todo mundo. Olha até onde eu cheguei. Fui eu, amados. Não fui eu. Não fui eu. E a todo tempo eu tenho revelado a vontade de Deus. Entretanto, houve uma verdade que Deus até nem queria que eu revelasse, mas eu não entendi. Eu não entendi aquela mensagem que ele me falou, e fiquei mesmo preparado. Disse: Senhor, eu não estou a entender nada. Não estou a entender aquilo que me está dizendo. Ele não me falou diretamente. Ele queria que, porque, amados, ele fala por nós do jeito que ele quer para nos treinar. Eu estava em treino. Então, houve uma mensagem que é específica, porque é verdade, mas ainda não era hora. Era para depois. Então, eu passei ela antes. E depois quando eu desci do púlpito, disse: Senhor, não entendi o que o Senhor me queria dizer na hora. Eu não entendi, Senhor, peço perdão. E o Senhor me disse: então, não era para teres dito ainda. Já viu? Mas, entretanto, não atrasou, não é? O inimigo pode se levantar para infligir. Ele é o primeiro. Quando Deus te aponta, amado, ele já sabe. Ele já sabe. Por isso é que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: tenha medo, não tenha medo dos homens, que têm poder apenas para matar o corpo, não podem fazer nada. Mas tenha temor antes de Deus, que tem poder para matar o corpo e atirar a alma para o inferno. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, creio eu, quando ele enviou os 12 discípulos em missão. Nós só temos que temer a Deus, porque se Ele não for conosco, aí, amados, é que perecemos mesmo. Se Deus não estiver na nossa causa, se nós estivermos fora da vontade de Deus, nós vamos perecer mesmo, amados, porque não se brinca com demônios, nem se brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer, e o demônio não brinca também em serviço, porque Deus tem uma missão. Ele é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. O demônio tem missão simples: matar, roubar e destruir. Ele está focado nisso. Se você não entender a operação do demônio, e para você
cooperar com Deus, então você vai perecer a mesma. Então não tem que estar ali a ter medo de homem, porque o homem não pode fazer nada. Não tem também que ter medo do inferno, porque o dom que você tem, ele já sabe. As bênçãos do Abraão, quando Deus te faz promessa, ele é o primeiro a saber. Antes que os homens saibam, é demônios do fundo do inferno que vêm para poder pelejar contra você. Eu falo isso por experiência. Antes de eu começar a profetizar de Deus, aquilo que antes que Deus me mostrou que eu estava grávida, uma barriga muito grande até que tocava na cama de cima. Então eu estava grávida do ministério, né? Eu estava grávida do ministério e dei à luz quando o Espírito me revestiu para eu fui arrebatada no Espírito para profetizar. E antes, amado, eu fui perseguida, muito perseguida, mas não eram pessoas que me perseguiram. Fui muito perseguida, fui muito injuriada, destruíram tudo na minha vida, tudo, amados, literalmente tudo. Fui a chão. Eu, meus filhos, fomos ao chão completamente. E Deus me deu o quê? Ele me deu o livramento, ele me deu o refrigério e ele me chamou. Afinal, era chamada. É aquilo que o diabo tinha visto que eu não vi, que eu não sabia. Então, operando Deus, quem impedirá, amados? Aquilo que Deus tinha para mim, aquilo que Deus tem para você. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, mas foi ele quem caiu. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o maior dos maiores comigo. Eu não tenho riqueza, mas eu não tenho nada. Mas eu tenho Deus, e isso me basta. Eu tenho Deus, e isso me basta. É Ele quem vai então abrir, desbloquear os caminhos para que eu tenha suprimento, que eu tenha sustento. É Ele quem vai fazer. E o que é que eu tenho que fazer? É estar perto dele. Então é isso que você tem que fazer. Não tem que temer os homens. Não tem que temer os homens, porque ele se souber o meu segredo, aquilo que Deus diz, ele vai parar. O inferno já sabe. O inferno já sabe, amado. Ele já sabe tudo acerca de você. Ele já fez plano para poder vir tentar te parar. Ele já fez plano para te parar. Então não tema. Teme a Deus. E achega-te a Deus. Porque aquilo que Deus tem para ti, ninguém te pode roubar. Aquilo que Deus tem predestinado para cumprir através de si, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. E a experiência que eu tenho é que às vezes eu digo, ai Senhor, eu não vou conseguir, Senhor. Isso, ele me diz, Ana Isabel, nada nos pode fazer parar. Tu és uma gigante. Nada nos pode fazer parar. Por quê? Porque maior é Ele que está em mim, está em você, do que todo o resto que está no mundo. Então não tema. Se alguém descobrir o teu segredo, não seja supersticioso, seja crente. Não vive de medo. Viva pela fé. Porque os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, amados, esta mensagem eu deixo aqui com muito amor para desbloquear o mundo do espírito para você. Não tome por usurpação saber tudo. Não sei, dependo de Deus para saber, para ser temperante naquilo que eu ensino. Dependo de Deus para ter a certeza daquilo que Ele quer que eu ministre. Ele ministrou essa mensagem de manhã à tarde, quando saí, e ele foi ministrando. Eu tenho muita, amados, já suposto eu estar de refúgio, só eu e ele, mas por causa de muita demanda e muitas coisas que tenho que fazer, então sou obrigada a sair e resolver tudo, muita coisa, a mão está cheia, mas aos pouquinhos eu vou fazendo, porque eu sei que algo de bom vai acontecer na minha vida, na tua vida. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus Todo-Poderoso,
todos aqueles que, Senhor, têm chamadas, que disseram, eis-me aqui, Senhor. Tal como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Tu perguntaste ao Isaías, a quem enviarei? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todos os que estão aqui, Senhor, estão acordados, estão despertos, estão a ouvir, Senhor, em nome de Jesus, usa a cada um deles. Usa, Senhor, em nome de Jesus, poderosamente. Arranca os olhos, arranca tudo aquilo que está a cegar o entendimento, todo o espírito de superstição, tudo quanto é pensamento que lhes leva a pôr os olhos no homem, a tirar os olhos de Jesus. Senhor, fala-lhe, seu Santo Espírito, ministra-lhe que todos nós que cremos em Ti, Senhor, temos que pôr os olhos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, que é necessário que todos aqueles que buscam a Deus, que esperam em Deus, creiam que Ele exista e que é galardoador de todos aqueles que buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Santo Espírito, toca neles, Senhor, e lembra-lhes mais uma vez que o justo vive pela fé, não de superstição, não pelos olhos, não pelas vistas, não pelos sentimentos, não por aquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que o Senhor nos diz, que é pela sua palavra, Senhor, que a palavra seja viva em cada um de nós, que a palavra se cumpra em nós. Seu Santo Espírito, vem tocar, vem confirmar a palavra, Senhor, nosso ministério, vem abrir os olhos do entendimento de cada um de nós aqui presentes, Senhor, revela, Senhor, qual é a tua vontade para a sua vida de cada um daqui presente, revela, Senhor, o ministério, dons do ministério, Senhor, revela qual é o lugar que eles têm que ocupar no corpo de Cristo, se eles serão pastores, se eles serão diáconos, se eles serão bispos ou apóstolos, e se eles serão levitas, se eles serão evangelistas, onde quer que tu queiras que eles fiquem, Senhor, mostra-lhes, Senhor, mostra-lhes qual é o dom, qual é a vocação que tu tens para cada um deles, Senhor, faça despertar neles esse dom, esse talento, Senhor, chama-os, Senhor, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito Santo, o zelo pela casa do Senhor, zelo pela obra do Senhor, desperte, Senhor, em nome de Jesus, tome conta do seu coração e eles corram a sua carreira, Senhor, pondo os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, e vençam em Cristo, caminhando sempre em frente, tomando o seu arado, andando de valor em valor, combatendo o bom combate da fé e do amor, até por uma coroa trocar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua visão, Senhor, visão do reino, que tu estás a desbloquear a nós, Senhor, para que nós possamos compreender, Senhor, qual é a tua perfeita vontade, Senhor, como operar no sobrenatural de Deus e vencer as duras, astutas ciladas do inimigo aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. A língua fala só do que é justo. No coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Aleluia. 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 Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês que entrou ali nesta live. Passem esta mensagem para que todos outros também possam ouvir e também aprender como operar no sobrenatural de Deus e tomar posse da bênção do Senhor. Lembrem-se sempre, não temam aqueles que matam apenas a carne, mas temais antes aquele que mata a carne, mata o corpo e atira a alma para o inferno.
Jesus Cristo, ele disse: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder juntamente com o Pai para nos atirar no inferno se nós, então, se a sua alma deles perderem o prazer em nós. Então não vamos irritar a Deus, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, vamos cooperar com Deus, amados. Ele nos ama, ele não tem prazer nenhum na morte de nenhum de nós. Por isso aquele Deus Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para todos nós que cremos nele, não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Esta é a prova do quão grande é o amor dele por nós, quão longânimo, quão benigno é o amor dele por nós. O amor dele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor dele não falhou até a de cruz. Ele provou esse amor e ele hoje está sentado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, acima de todas as horas espirituais da maldade, em lugares cristiais. Ele está sentado à destra do Pai, acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, intercedendo por nós, nos protegendo, nos guiando, nos ensinando, nos amando, amado. Ele nos ama, nos amando e desejando que nós vençamos. Ele peleja por nós 24 horas sobre 24 horas. Ele pleiteia contra o inimigo para nos proteger, amados. Nós dormimos, nós tosquenejamos, nós podemos vigiar, mas há um momento que o nosso corpo está cansado. Nós precisamos de dormir, descansar o corpo para ter uma mente sã, para raciocinarmos como deve ser, e que nesse período ele está a repreender o inimigo, ele está a dizer: neste não toca, naquele não toca, não toca neste, não toca, não toca. Então ele cuida de nós, apesar de toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder. Ele cuida de nós, ele quer que tudo nos vá bem, e só depende de nós. Amém? Só depende de nós. Um bem-aja, vou ficar por aqui. Rei Lima, já estou online há bastante tempo. Seja bem-vindo a este live. Nós temos muitas mensagens na nossa página do Ministério Arise and Shine. Eu tornei essa página profissional, mas não devia, porque requer que eu registro, e eu estou com certas dificuldades e falta de tempo para explorar bem o TikTok. Então não leve a mal se alguma coisa não estiver de acordo como deve estar, mas eu estou a fazer o meu melhor para cumprir com os requisitos, não é? Com os regulamentos do TikTok. Não está a ser fácil para mim, mas eu acredito que vou chegar lá. Amém? Um bem-aja, amados. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.